bem-vindos aí à parte de manejo de terminação que a gente vai falar hoje, tá? Vai ser uma aula um pouco mais curta. A gente vai falar só do manejo de terminação, tá? O manejo pré-abaixo, depois eu repasso para vocês um outro vídeo, um manual técnico aí da Embrapa, que é muito bem, o qual também retirei parte das minhas aulas. E aí a gente se divide dessa maneira essa última etapa do manejo, tá? Então o manejo de terminação é a fase, digamos assim, menos preocupante. Lógico que tem que se preocupar, né? Por isso que está colocado aí entre aspas. Mas comparada à maternidade, creche, né? Digamos assim, a maioria do trabalho já foi feito, né? Então, a terminação você vai observar o resultado das atividades que foram feitas previamente, né? Então, toda a preocupação com o desmame, a questão de segregação, o manejo da creche, né, questão de instalação, raçoamento, nutrição, bem-estar, questão também de manejo sanitário. Então, vem aí desde o bom desempenho, né, de boas práticas de produção, que foi feito desde a maternidade, na creche, e agora vai ser observado na terminação. Tá? Então, você vai ter um ganho, né, de peso acumulado ao longo dessas 3 fases, né, e vocês podem observar aí, né, que a questão de genética, né, digamos assim, com o ganho acumulado de peso, né, desde do alojamento na terminação, a gente não tem tanta diferença assim com relação à genética, tá? Onde você, digamos assim, a genética ela tem maior peso, né, na questão do ganho de peso acumulado, seria na fase de creche, né, depois do peso, o desmame tem uma influência muito grande, e depois na creche. Na terminação, é uma continuidade do manejo que vem sendo feito, então o animal já foi adaptado, já tem todo o manejo incluído naquele animal, então é mais uma continuidade, né? Então você pode ver que não tem tanta diferença entre 3 níveis de genética desse gráfico ao lado aqui, tá bom? Vou pegar aqui só uma ponta analisa para mostrar para vocês. Então você vê que não tem uma dispersão muito grande, né, da genética aí, nessa fase. Tá? Então o objetivo aqui nada mais é do que o animal ter um ganho de peso, né, acumulado aí no caso, um ganho de peso compatível com a idade que ele vai ser abatido. Né? Então a preocupação também se cai sobre a condição sanitária do animal também. Né? O manejo como é feito no mesmo sistema que foi feito maternidade e creche, né? Um único lote. O ideal seria que são criações de sítios diferentes, podendo aqui, né, ter a continuidade da creche num sítio de terminação, né? Ou aí no caso no sistema completo. Então geralmente fazem os sistemas todo fora, né, em lotes fechados, desde a rotatividade aí que começou lá na maternidade. Então os mesmos lotes são formados, vão tendo uma readequação dos lotes, né, como a gente viu na creche, para poder ter aí lotes mais uniformes, né, e o sistema todo dentro, todos fora, né, all in, all out. Está associado também à questão sanitária, né, onde você vai ter animais da mesma idade ocupando o mesmo espaço, e isso acaba propiciando uma menor, né, predisposição a doenças que fossem lotes não uniformes, né, de diferentes idades. Então, por isso que mantém a mesma rotatividade. Tá? Mantém os mesmos grupos da creche, por quê? Porque isso torna uma etapa de um animal precisa se adaptar menos. Então isso significa um menor estresse, né? Vai ter estresse, logicamente, por todo o transporte, modificação no ambiente do animal, né? Ou se mantém a mesma, a partir da creche se mantém também a mesma local, mantendo os mesmos grupos, né, de creche, a mesma questão também hierárquica, o mesmo conhecimento dele, então diminui a questão do estresse, né? Se você altera os grupos de creche, né, você vai alterar de acordo baseado no peso. Então, o tamanho, né, o sexo, dependendo da finalidade da sua produção. Então, essa alteração dos grupos de creche, ela vai ser feita por meio dessa observação, né, de lotes. Então, às vezes você tem um refúgio que na creche não deu tempo para recuperar, né, colocá-lo no mesmo desempenho dos demais. Então, você tem um certo número de animais, você vai juntá-los numa única lote. E a partir dali também você vai tentar recuperar esses animais com manejo diferenciado, mais calórico, o que exige mais cuidados. Tá? Ambiência.
é uma etapa da produção, né? Então isso a gente vem falando desde a maternidade, onde você vai ter um decréscimo, né? Diminuição aí da temperatura ambiente, que seria a temperatura de conforto térmico do animal, né? Então é importante aí que nessa fase você tenha um ambiente controlado com menos de 20 graus Celsius, tá? Desse ambiente. Por quê? Porque o animal que ele vai estar numa fase maior de desenvolvimento, ele vai ter uma atividade maior, então isso o animal acaba gerando mais calor. Só que tudo isso também tem que levar em consideração o que nós falamos sobre o ambiente, né? Então ele interfere muito, por exemplo, se o animal está ali num lote que tem à disposição uma lâmina d'água para refrescar e tudo mais, logicamente isso favorece a questão da ambiência, né? Então o espaço do que está o suíno em terminação também associa com relação aí à densidade, né, dos animais ali. Quantos animais por metro quadrado? Então, num piso totalmente ripado, a questão de limpeza, aspectos sanitários e também a disposição de equipamentos é muito mais fácil. Então, você pode fazer um espaço, acaba tendo necessidade de um espaço maior. Se é um completamente compacto, é um suíno por metro quadrado, né? Então o parcialmente ripado de 0,80, então você pode concentrar mais suínos aí, pela questão da limpeza, pela questão sanitária também, acúmulo de dejetos, tudo isso levado em consideração. E quanto mais suínos, maior a geração de calor, tá? Então para ter número de suínos aí cabeça, você vai ter que ter a relação aí, e isso faz a diferença, né? Então você vê no gráfico aqui embaixo, né, os tratamentos aqui foram verificados, né, as variáveis, e aqui a densidade, né, 0,6 suínos por metro quadrado, 0,8, né, cabeças aí suínos por metro quadrado em cada cabeça. Então você nota aqui, né, o mesmo peso inicial, e você teve diferença do peso final. Quanto maior a densidade, logicamente isso gera uma questão de temperatura, maior estresse para esses processos de adaptação. Né, e aqui um pouco mais disperso, né, de 0,80. Mesmo assim, você tem significância aí no peso final em quilos, né, que isso manda uma diferença aí de 3 a 4 quilos. Tá? Ganho de peso diário o dia também muda, porque isso facilita também o racionamento, você tem menos unidades, então a utilização dos comedouros, você vai ter menos, entre aspas, competição, né, vamos colocar desse mesmo. Tá? A conversão alimentar também ela cai, ó, então isso torna-se melhor. Né? E a quantidade, a porcentagem de carne magra, no caso aqui, é menor, porque você tem maior gasto, né? Aqui você tem uma densidade maior, logicamente isso gera calor, o animal ele fica mais ativo, então você tem maior queima de gordura também, em quantidade, em correlação à menor deposição. Tá? Então sempre lembrando que o suíno também você precisa ter um acúmulo de gordura considerável já para a partição da carcaça, né? Então, alimentação nessa fase. Geralmente é ração à vontade, tá? Por quê? Porque é o processo de terminação, é o processo final, o animal tem que ter um ganho de peso, né? Então, aqui após o alojamento na terminação, você tem um ganho gradativo, né? Um consumo diário de ração aí cada vez maior. Então, na segunda semana já vai dar 1,5 kg por dia, na segunda semana 2,5 kg e meio. Né, aumentando aí semana. Então por quê? Quanto mais ele consome, ele ganha peso, ele tem desenvolvimento, mas ele vai comendo ainda, né? Então mandando aí uma ração de crescimento até os 50 quilos desse animal, e depois dos 50 quilos que o animal atinge, você dá a ração de terminação até o momento que ele vai ser destinado ao abate, tá? Então a ração, né, anual, tem a forma de racionamento também interfere, né, na questão, se é um racionamento manual, o peso final de 119 kg, no racionamento automático, que é sempre, né, esvaziou, né, caiu a quantidade de ração ali no pote, diminuiu, vai ter o racionamento automático que já vai se fornecer, então 125 kg, né, chega aí. Então, as diferenças aí são bem significativas, né? Logicamente, aí depende também da forma como é feito manualmente, né? Se você tem melhor observação, se não deixa faltar, então isso acaba favorecendo, tá? Outra preocupação que tem que se ter, né? Além, a gente já falou disso na creche, além do racionamento, a água. Na água, né? Então, fácil acesso, uma altura adequada sempre, então a presença de equipamentos tem que estar na forma adequada. Então, vou usar o mesmo
O mesmo barracão da creche, vou dar continuidade. Logicamente, esses bebedouros eles têm que ser colocados na altura do focinho do animal, né? Se for bebedouro do tipo chupeta. Então, é preciso. Tá? A vazão tem que ser adequada, também maior, tem que regular isso daí. Né? Então, assim, o consumo de água ele acaba sendo maior, né, na fase aí de 36 até 97 dias. Né? Então, onde o leitão ele vai consumir bastante água, quase 5 litros, né, por dia. Depois, né, dependendo, você tem uma diminuição, né, podendo chegar até ser de 2 litros no começo, mas você podendo chegar na terminação até 10 litros por dia. Então, é muito importante a qualidade e a quantidade de água fornecida também para os suínos. Tá? Então, colocar na altura adequada. Né? Então, se está ainda na creche leitão, logicamente tem que ser erguida aí numa altura maior. Né? Quando estiver na fase de terminação, com animais maiores. Bom, é preciso monitoramento. Tá? Então, geralmente faz monitoramento aí 2 vezes por dia, né, para observar a condição dos animais, seja para a condição sanitária, se não está havendo brigas, né, questão de adaptação, se todos os animais estão tendo acesso à comida. Então, geralmente faz isso nos principais horários, aí, uma período da manhã, próximo aí ao meio-dia, e outra aí no final da tarde, ou aí perto das 4 horas da tarde, né, para observar também o funcionamento dos equipamentos, se a temperatura está adequada no barracão, se está funcionando certo aí ventiladores, o que seja, né, manejo de cortina, ver a questão também da água, da ração. Então tudo ficar de olho. É menos preocupante essa fase, gente? Né? Digamos assim, você tem que observar menos coisas, mas também tem que ficar de olho também. Não pode somente largar a ração lá e à vontade, a ração, comedor automático, está tudo certo, e esquecer os animais. Não, você tem que ver se não está tendo nenhum refogo também. Tá? E aqui estão as metas. Tá? Já para a gente finalizar, essa aulinha bem curta mesmo. Eu separei, né, do manejo da creche para um melhor entendimento. Então aqui são indicadores que foram extraídos aí do manual, né, técnico de uma referência da Embrapa Suínos. Então, nessa fase, né, da terminação, a gente tem que ter aí pelo menos, né, então a taxa de mortalidade, né, considerando aí dos leitões até a terminação, ela tem que ser abaixo de 0,6, né, então isso significa 1% já é um valor bastante crítico. Tá? Então precisa identificar as causas e adotar medidas corretivas quando você tem esse valor crítico. A conversão alimentar, né, quantos quilos de ração para quantos quilos de peso, ele tem que estar uma relação menor que 2,6. Se o animal estiver ingerindo maior quantidade de ração e produzindo menos, dando uma relação de 2,8, alguma coisa está errada. Seja raçoamento, seja, né, a questão do manejo, um alto grau de estresse do animal. Tudo isso tem que ser verificado. E aqui está um peso médio, né, dos animais na saída do abate, que sejam para referência. Né? Então, dependendo da idade, então 133 até os 154 dias. E, logicamente, tem que ter a proporção de ser quantos dias, né, de vida para quantos quilos de peso vivo. Então, aos 133 dias, eu recomendava, a meta é que tenham mais de 83 quilos. Tá? E se tiver menos de 78, tem que verificar o que está acontecendo. Né? Então, em 140, 90 quilos mais, né? A meta, 147, 97 quilos. E aos 154, 103 quilos. Né? Mas o que a gente observa nas granjas? Né? Aos 100 dias, os animais eles têm que ter, aos 150 dias, perdão, os animais têm que ter 100 quilos. Tá? Isso acaba sendo um padrão observado também aí nos animais de terminação. Tudo bem, pessoal? Então, como eu falei, essa aulinha é bem curta, né? Eu vou passar para vocês. Vocês têm aí também, vou deixar o vídeo de referência da Embrapa Suínos com relação ao manejo de pré-abate, tá? Que prepara os animais para transporte, principalmente a questão, né, de evitar aí período de repouso quando chega no batedouro. Tem toda essa questão que envolve, que logicamente interfere, fazendo com que o animal ele mantenha o que foi gasto, o que foi ganho, né, ganhado também. Gasto na produção, né, de custo de produção, mas o que ele ganhou também de peso, de toda a conformidade certinho ao longo desses 100, 105, até 150 dias aí, nesse de 30 a 150 dias aí de produção, tá bom? Então a gente fica por aqui, agradeço aí, fico à disposição, né, pelo e-mail abaixo, aí, o stip@ufscar.br.
e nos vemos até a próxima.